Olá, seja bem-vinda aqui no canal. Estou muito feliz que você está aqui para esse bate-papo de crente. Eu tô com meu café aqui, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu tô com o cafezinho, né? Então pega o teu cafezinho, vem, senta comigo aqui e vamos papear um pouco. Esse vídeo hoje, né, ele vai ser de forma bem espontânea, é um bate-papo mesmo, tá? Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho vivenciado acerca de ataque espiritual, de batalha espiritual. Né? Eu gosto muito, a Joyce Meyer, ela fala, né, que a batalha espiritual ela começa na mente, e na verdade isso é bíblico mesmo. Mas ela diz, inclusive ela tem até um livro que fala sobre isso, eu tenho esse livro, um excelente livro, já te indico. Então a batalha espiritual começa na mente, e é bem assim, né, a nossa mente fica perturbada e fica confusa. Mas talvez você, quando enfrenta essa situação de batalha espiritual, talvez você não esteja identificando que essa situação que você tem vivido, esses sentimentos estranhos que brotam do nada dentro de você, vêm do mundo espiritual, né? Então, é para compartilhar mesmo, para que você possa ficar alerta, vigilante, conforme a palavra nos orienta, para identificar quando você estiver vivenciando e de que forma você deve agir nesses momentos, porque é nesse momento que a nossa fé precisa vir em ação e é um momento muito difícil, às vezes a gente não consegue reagir, não sei vocês. Mas eu quero deixar aqui as minhas experiências, porque talvez isso possa te ajudar, tá? Recentemente, eu enfrentei aí um ataque do maligno mesmo, tá? Na minha vida. E várias vezes, tá? Várias vezes. Mas algumas dessas vezes eu não consegui identificar. E agora eu já tô com um pouco mais do discernimento do Espírito Santo para entender quando é o ataque espiritual, quando esse ataque é do mundo espiritual. Então eu quero te deixar aqui os sintomas, quando eu percebo que é um ataque espiritual. Quais são os sintomas, minha irmã, que vai aparecer na minha e na sua vida aí, nos nossos sentimentos, na nossa mente? Primeira coisa que eu noto é a minha mente começa a ficar muito confusa. Os meus pensamentos, eles vão pulando de um para o outro muito rápido, tá? Parece que vai se tornando um emaranhado. E aí eu vou sentindo até vamos dizer assim, uma certa falta de ar, porque eu não consigo pensar direito. Parece que colocaram a mão nos meus pensamentos e vasculharam tudo. Você já sentiu isso? Ou tem sentido? Então, esse é um dos primeiros sintomas que eu começo a sentir no mundo, quando o ataque vem do mundo espiritual, tá? Então, eu começo a sentir meus pensamentos muito conturbados e isso vai me perturbando, tá? Porque eu não consigo nem ler a Bíblia, no sentido de chegar e me concentrar, tá? Ficar focada, concentrada. Eu não consigo focar, meu pensamento sai muito rápido das atividades que eu tô fazendo. E no meio dessa perturbação começam a vir pensamentos que não são meus. Pensamentos que eu nunca pensei, coisas que eu nunca tive, né? De autodepreciação mesmo, tá? De pensamentos negativos acerca de mim mesmo e até mesmo pensamentos muito obscuros, tá? Muito obscuros mesmo, algo terrível. O porquê que você, um exemplo, né? O porquê que você não faz isso contra a sua vida? Ah, mas para que viver? A vida não é boa. E começa a focar somente nas coisas negativas. Então, esse é um dos piores ataques, tá? Mas eu percebo isso. Juntamente com esses pensamentos, me vem uma dor de cabeça. Mas não é uma dor de cabeça que tomar o remédio resolve. É uma dor, parece que dentro do cérebro. Como se tivesse uma mão apertando a minha mente. Uma opressão mesmo. É essa opressão. E é isso que Satanás quer fazer com a minha e com a tua vida. Ele quer nos oprimir, nos colocar pensamentos depressivos, pensamentos de morte, pensamentos de que Deus nos esqueceu.
porque ele quer nos afastar de Deus. Ele quer que a gente não ande no caminho que o Senhor tem para mim e para a tua vida. No mundo espiritual, quando a gente declara que nós somos cristãs, que a gente confia no nosso Senhor Jesus e a gente declara que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, né? Nós nos tornamos um alvo de Satanás, para suas flechas e seus dardos, né? Inflamados, cheios de ódio, cheios de pensamentos ruins. Para quê? Para nos atingir mesmo, nos atingir, porque se ele nos atinge, ele está atingindo o coração do Pai. Então a palavra de Deus, ela vai nos dizer, né, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas sim contra as hostes e potestades, né? É contra o mundo espiritual. Então muitas vezes uma pessoa, ela nos ataca, né? Vem um ataque de uma pessoa, muitas vezes é uma pessoa próxima, tá? Uma perseguição. Então a nossa luta não é contra aquela pessoa, mas é contra aquilo que está agindo nela para nos afetar. Então, minhas amadas, como eu falei, é um bate-papo, compartilhando com vocês bem abertamente aquilo que acontece comigo. E talvez aconteça com você e você não esteja identificando que isso não é de você, mas é uma batalha espiritual que você está enfrentando. E neste dia da batalha espiritual, nós precisamos ter algumas ações, tomar algumas atitudes diante do mundo espiritual, diante da nossa fé, diante da palavra de Deus, que é aquilo que nós cremos, para vencer essas batalhas. Porque não vai ser gritando, não vai ser xingando se talvez o ataque espiritual está vindo através de uma pessoa na sua vida, né? Não vai ser dessa forma, não vai ser se jogando no sofá muitas vezes. O ataque, ele vai fazer com que a gente desanime, tá? E aí vai vir pensamentos assim, eu tô te falando pensamentos que passam na minha cabeça. Se joga nesse sofá, não faz nada, te atira aí, pra que viver, pra que fazer, pra que se arrumar, pra que, o porquê, pra que fazer isso, começa a vir pensamentos muito assim na minha mente. E eu já sei que isso é um ataque e eu começo a ficar com tanta dor de cabeça porque eu fico resistindo a esses ataques. Resistindo, né? Repetindo as palavras de Deus na minha mente. Tem uma passagem na Bíblia que está lá em 2 Coríntios 10:5 que eu quero ler para você, que vai fazer muito sentido e vai te ajudar, tá? Quando você estiver enfrentando os ataques na sua mente do maligno. Versículo 2 Coríntios, capítulo 10, tá? Já anota aí, tá? Versículo 5, que diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, todo pensamento, tá, que é rebelde, todo pensamento que não vem de Deus, todo pensamento que vem de destrutivo, de rebeldia, de preguiça, todo pensamento neste dia do ataque que você estiver enfrentando, ele a palavra diz, né, que a gente deve levar esse pensamento cativo para que ele venha a obedecer a Cristo, ou seja, a palavra de Deus. Então, eu fico com tanta dor de cabeça que eu começo porque eu fico dizendo: Senhor, esse pensamento não vem de mim. Senhor, em nome de Jesus, leva esse pensamento cativo e obediente à tua palavra. Repreendo agora. Então, essas são as verdades que a gente precisa nesses dias de ataques espirituais, né? Claro, a gente precisa entender e nos conhecer e pedir muito discernimento do Espírito Santo para identificar quando é um ataque espiritual. Às vezes você pode estar entrando realmente em uma situação de depressão, né? E aí você vai precisar de auxílio médico. Mas aqui a gente está falando, batendo esse papo aqui, falando justamente da batalha espiritual, tá, pessoal? Antes que venha aí pessoas querer comentar e criticar e tudo mais. Nós estamos falando específico da batalha espiritual, tá? Então pensa nisso. Então a palavra está nos ensinando algo. Por isso a importância da gente
ler todo dia a palavra de Deus, estar andando com Cristo e obedecer aquilo que Ele nos ensina, porque a palavra, ela nos dá o direcionamento de como a gente vai enfrentar esse dia mal, tá? Lá em Efésios 6 também vai nos dizer, né, das armaduras espirituais, para quê? Para a gente se defender dos ataques, porque nós vamos ser atacadas. O tempo inteiro o inimigo vai tentar nos afastar, tá? Ainda mais nós mulheres, nós vamos ser muito atacadas, porque nós temos um papel muito importante, fundamental, tá? Na criação dos nossos filhos, de sermos ajudadora do nosso marido. Enfim, nós temos um papel muito importante na sociedade também, tá? Porque nós estamos criando filhos para uma sociedade. E o inimigo, ele quer atacar os nossos filhos nesses últimos tempos, né? Portanto, nós mães, né? Não sei se você é mãe, mas nós mães, esposas, enfim, nós precisamos estar atentas, alertas, vigilantes. E, além disto tudo, uma fé ativa, né? Uma fé que coloca em ação. A nossa fé, ela precisa estar em ação. Então, nesse dia mal, tudo que você não pode fazer é se jogar, né? Eu sei que é difícil. A nossa tendência é se jogar no dia mal e dizer: Senhor, tu me esqueceu. Senhor, tu tá me deixando passar por isso. Senhor, eu não tenho força. Por que tu tá me deixando sem força? Mas é aí que o inimigo vai vir com mais força. Então a gente precisa resistir. Lá em Tiago 3, versículo 7 vai dizer assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Então, neste dia do ataque espiritual, o que a gente precisa fazer? Resistir. Um dia eu estava assistindo, meu marido gosta muito de assistir as lutas, né, de Vale Tudo, e eu também gosto, né, enfim, então nós estávamos assistindo. E aí, uns dias depois, o Espírito Santo, eu estava lendo essa palavra que é de Tiago, né? E aí o Espírito Santo estava falando para mim: filha, e foi num dia que eu estava enfrentando esta batalha espiritual, tá? Então o Espírito Santo me trouxe esse versículo: resistam o diabo e ele fugirá. E aí me trouxe o exemplo na luta ali, né? Quando eles estão lutando, os lutadores estão no ringue ali. Então, o que acontece? Quem é que ganha a luta? Aquele que resiste mais. Não é assim? Se você já assistiu uma luta, você vai ver que eles estão ali, um golpeando o outro. E quem que vai lutar? Quem que vai vencer aquela luta? Não é o que golpear mais, talvez. Não é aquele que, enfim, der mais golpes, mas é aquele que for mais resistente. Aquele que resistir mais dos golpes. Aquele que resistir mais é aquele que vai ser o vencedor. Então, a palavra, ela está dizendo: resistam, vocês vão ter ataques, vocês vai chegar o dia mau em que o inimigo vai querer lançar setas, os dardos em vocês, e a batalha espiritual vai acontecer, vai ter esse dia. Se você é cristã, minha amiga, você não vai passar desapercebida disso que eu tô falando. Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas ouça até o final. Se o Senhor te trouxe até esse vídeo, talvez Ele está querendo comunicar algo com você, te ensinar algo, eu não sei. Eu senti muito de vir compartilhar esse vídeo com vocês. Eu não tenho coisas que eu não posso, enfim, abrir, mas a luta espiritual, ela é real, tá? Ela vai vir para tua morte. Essa que é a verdade. Ela não vai vir muitas vezes fraquinha, não. Por isso que a palavra diz: resistam, submetam-se a Deus. Então, no dia mau, a gente precisa se submeter a quem? Não aos pensamentos
que Satanás está largando na nossa mente. Pensamentos de que Deus nos deixou, de que Deus nos abandonou, de que nós estamos sozinhas, pensamentos de que nós não temos ninguém, pensamento de depressão, depressivo, pensamento inclusive de tirar a própria vida, tá? Esses pensamentos vêm. Você já teve esse tipo de pensamento? Comenta aqui comigo que eu quero saber. Eu já tive, eu tô falando de experiências reais, tá? De coisas que eu vivenciei. Então, portanto, neste dia é aí que a nossa fé vai ser forjada, tá? É nesse dia que tudo aquilo que a gente lê no nosso devocional, todos os dias, a gente vai praticar. A nossa fé precisa ser ativa e praticante, entende? Então, às vezes, a gente tem essa tendência de se jogar no sofá ali e dizer, eu não quero fazer mais nada da vida. Pra mim, acabou. E é isso que Satanás quer. Mas aí é nesse dia que a gente precisa confundir o inimigo, minha amiga. É nesse dia, minha irmã. É nesse dia, minha irmã, que essa frase faz total sentido pra mim e pra tua vida. É nesse dia que a gente vai levantar, que a gente vai dar uma maquiada, tá? Mesmo não querendo, tu vai te esforçar. Esforça-te, tenha bom ânimo e submeta-se a Deus. O que é se submeter? Você não vai dar ouvidos para esses pensamentos. Você vai dar ouvidos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a ela que você vai se submeter. Se a palavra está dizendo, submetam-se, resistam, porque ele fugirá, é porque ele vai fugir. Neste dia você vai precisar intensificar as tuas orações de batalha espiritual. E nesse ponto eu queria chegar aqui contigo. Nessa minha última experiência, tá? O Espírito Santo falou para mim, filha, você está orando de uma maneira que não é para você estar orando diante da situação que você está vivendo. E muitas vezes nós estamos enfrentando a batalha espiritual e a gente não está lutando com as armas que o Senhor nos deixou, com as armas corretas que o Senhor nos deixou, porque o Senhor nos deixou armas para lutar essa batalha. Nós precisamos, como Josafá, né? Lá em, acho que é a 2 Crônicas, que ele está diante de um exército e ele está apavorado. E o Senhor manda ele ficar na posição, porque é o Senhor que vai à frente da batalha. E a gente precisa ter essa certeza e convicção. Então a gente precisa ficar na posição. Que posição é essa? Na posição de oração. Mas não é qualquer oração nesse dia. É a oração de batalha espiritual com a palavra de Deus. Porque a única arma de ataque lá em Efésios 6, que o Senhor diz que é a arma de ataque, é a arma da palavra do Espírito. É a única que tem poder de matar. E aí nós vamos estar com o escudo da fé, com o capacete da salvação, né? Com todo os aparamentos, né? As roupas da armadura lá de Efésios 6, resistindo de defesa. Olha só que linda a palavra de Deus. Eu sei que no dia mal a gente tende a não pensar direito, como eu falei. É muito ruim. Eu, pelo menos, não consigo raciocinar, de tão perturbada que eu fico com os pensamentos que vêm à minha mente e não são meus. Mas o Espírito Santo, ele nos dá esse discernimento de entender, esse pensamento não é meu. Então eu preciso levar ele cativo, submeter esse pensamento ao senhorio de Jesus Cristo. E preciso me submeter à palavra de Deus. Ou seja, o que a palavra me diz, eu preciso liberar no mundo espiritual. A minha oração precisa ser a própria palavra de Deus, porque é ela que tem o poder. É ela que é a nossa espada afiada. E será que nós estamos afiando as nossas espadas diariamente? Será que nós estamos indo com a estratégia correta para o momento que nós estamos vivenciando? Então o Senhor me diz, filha, tu não está com a estratégia correta. Tu não está com a estratégia correta. Existe uma estratégia no dia mau, no dia da batalha espiritual, o dia que a tua mente for atacada pelo inimigo. E a gente precisa
precisa ir para a batalha sabendo que o Senhor está à frente, mas que a gente precisa estar na posição com a estratégia certa. E aí, preciosas, é isso, porque a gente precisa resistir. Resistir e o inimigo fugirá. Mas eu quero compartilhar também contigo a minha estratégia. Não é a minha, né? É a estratégia do Senhor. E eu espero que esse vídeo esteja te ajudando de alguma forma, tá? Se estiver te ajudando, eu te peço de coração, assim, deixa o curtir aqui no vídeo e compartilha, tá? Compartilha com uma amiga tua, compartilha com as mulheres lá da tua igreja, porque às vezes a gente tá dentro da igreja, mas não necessariamente nós estamos lutando as nossas batalhas da maneira correta, tá? Então, compartilha, leva essa mensagem adiante, porque assim também o canal aqui, o YouTube, ele entende que o nosso bate-papo aqui é relevante e ele vai mostrar para mais mulheres que talvez estejam passando esse momento de luta e não estão sabendo como enfrentar este momento e estão em desespero, tá? Com vontade até de tirar suas próprias vidas. Então, me ajuda aqui, seja um agente do reino comigo, tá? E aí eu quero dizer assim, ó, qual estratégia que eu usei nesta minha última batalha que eu enfrentei aí, tá? Espiritual. A estratégia de oração de batalha espiritual mesmo. Então, o que eu fiz? Eu montei um quarto de guerra digital. Um caderno de oração digital. Por quê? Nós não estamos sempre com o celular na mão? Então é hora da gente parar de usar ele só para futilidade, né, minhas amadas? Vamos lá. Vamos ser essas mulheres de Deus que vão para a luta com a estratégia correta. E eu tenho um aplicativo que eu gosto muito que se chama Notion. Se você não tem, já procura aí, Notion. Ele é muito bom, tá? É um aplicativo de documentos, você pode escrever textos, enfim, fazer várias coisas nele. E eu uso ele demais. Esse aplicativo é maravilhoso. E aí, foi o Espírito Santo que me conduziu a isso, tá? Então, o Espírito Santo falou, filha, monta o teu quarto de guerra. Monta o teu caderno de oração digital. Por quê? Porque tu vai orar conforme a palavra. E eu fui atrás, então, dos versículos bíblicos de batalha espiritual, de guerra espiritual, quando a gente enfrenta uma batalha na mente. E isso é muito fácil, nós temos tecnologia, minhas amadas, tá? Então eu joguei no Google, no ChatGPT e peguei os versículos específicos para a necessidade, para aquele momento. E essa é a estratégia. Nós temos aqui uma espada afiada. Nós temos uma espada e é ela que nós precisamos usar nesse dia mal. Então eu quero te incentivar aqui. Seja essa mulher que é direcionada pelo Espírito. Às vezes o Senhor tá te dando uma direção e tu tá achando assim, gente, não, isso é besteira. Imagina, o Espírito Santo falou pra mim, monta um quarto de guerra digital. E se eu achar assim, nossa, isso é besteira? Não, eu perguntei pra ele, Espírito Santo, como assim um quarto de guerra digital? E aí ele falou, filha, você tá com as estratégias erradas para esse momento que tu tá passando, tá? Você precisa da própria palavra. E eu comecei a orar, não aquilo que vinha na minha mente, porque na verdade eu não tinha... minha mente estava completamente perturbada, entende? Então a gente não consegue nem pensar, mas nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. E nós nos submetemos a Deus, e nós temos o Espírito Santo nos guiando, nos auxiliando. Você não está sozinha nesta batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele envia anjos para essa batalha. E é essa certeza que nós temos que ter. Mas nós precisamos ficar na posição declarando a palavra que é mais afiada que uma espada. Tá? Então, no mundo espiritual, a gente precisa entender que é assim que a gente luta. Não vai ser brigando, não vai ser gritando, não vai ser a gente se largando no sofá sem fazer nada. Vai ser com a estratégia da palavra, orando a própria palavra de Deus. Tá bom, preciosas? Eu vou encerrar esse nosso bate-papo aqui, mas se você quiser que eu
faça o vídeo compartilhando como que eu fiz esse quarto de guerra digital, falando especificamente desse caderno de oração digital, ou até mesmo compartilhe com você. Deixa aqui no comentário para mim entender se isso é relevante para ti, tá? Porque daí eu vou trazer esse conteúdo aqui no canal para te ajudar. Tá? Então, para que esse vídeo não fique muito longo e aí a gente faça um outro aí falando mais especificamente de como aplicar essa verdade para vencer o dia mal. E a gente precisa entender que nós somos mais que vencedoras. O inimigo não pode tirar essa verdade da nossa vida. O Senhor nos chamou para sermos filhas amadas, e Ele nos guarda, nos protege. Confia em Deus, tá? Ele é o teu socorro, Ele é a tua rocha segura, mas vá com as estratégias corretas, tá? Use as estratégias da própria palavra de Deus, tá bom, minha irmã? Então, eu queria trazer esse bate-papo aqui, e até mesmo para aquelas que me acompanham lá no Instagram, às vezes a gente acaba sumindo, não compartilhando, né, muito, mas às vezes nós estamos passando momentos difíceis, né, lutas espirituais, e é isso, eu quero compartilhar isso com vocês, essas minhas experiências. Não é fácil vir compartilhar algo que a gente vive, algo que, enfim, eu passei há 2 semanas atrás, e agora que eu estou, né, aí caminhando com firmeza de novo. Ai, um bichinho aqui, que chato. Mas, enfim, compartilhando aqui, porque o Senhor falou pra mim, filha, tem muitas mulheres que passam a mesma coisa, mas estão sem as estratégias corretas. Não sabem como vencer, não sabem, aliás, como ir para a guerra, tá? Porque quem vence é o Senhor por nós. Mas nós precisamos estar nessa posição, confiantes e com a estratégia correta. Então, essa oração de batalha espiritual, ela é muito necessária. A gente entender que a gente precisa resistir. E o diabo vai fugir. Vai, porque a palavra diz que vai. Então, a gente precisa, nesse dia mal, que a gente tem que, mais do que nunca, se apegar à palavra e não se largar, minha irmã, tá? Então, se você quiser que a gente fale num próximo vídeo aí, eu traga o meu quarto de guerra digital, né? Te mostre como eu fiz esse caderno de oração para várias áreas específicas da minha vida, né? E como eu tenho orado a própria palavra de Deus, deixa aqui nos comentários que eu vou entender que isso é relevante para ti. E comenta comigo, você já passou por esse tipo de situação que eu mencionei aqui, né? Como que você lida com isso? Enfim, compartilha comigo. Acho que é importante a gente trocar, né? Trocar essas experiências e nos fortalecermos de fé. Esse é o nos fortalecermos na fé. Esse é o objetivo aqui, inclusive, do canal, compartilhar com vocês, né, as minhas experiências de fé, enfim, para que a gente possa se fortalecer e aí avançar o reino de Deus. Tá bom? Ó, um beijo no teu coração, fique com Deus e deixa aqui nos comentários, já compartilha, enfim, deixa o teu like que isso é super importante, tá? Seja um agente do reino aí comigo e deixa nos comentários se você quer que eu grave o quarto de guerra, tá? Um beijo no teu coração. Tchau, fique com Deus.